Vai não? Meus irmãos, graças a Deus, não é graças a Deus não, graça e paz. Amém, Jesus? Está todo mundo bem? Está todo mundo feliz? Então você abra a sua Bíblia aí, por favor. Abra a sua Bíblia onde você quiser, aí, em qualquer lugar. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Eu ia cantar um hino com o Mateus, mas ele falou para eu não cantar não, então eu não vou cantar não, tá, Tiago? Provérbios capítulo 6. Estou muito feliz com vocês que nos visitam essa noite. Vocês que são de outras cidades, que estão nos conhecendo, vocês são muito bem-vindos mesmo. Vocês que só estão de passagem, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Vocês que não se vincularam a uma comunidade ainda, a uma igreja ainda, meu conselho como pastor para vocês é que se vincule, faça parte de uma comunidade, faça parte de uma igreja, se submeta a uma igreja, a um irmão, a uma irmã, esteja vinculado a alguém, para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Fica só paquerando as igrejas, não. Assuma um compromisso com uma igreja local. Ah, pastor, mas difícil, a igreja é complicada e tal. Isso é de fato muito complicado. Porque tem gente igual a mim, irmão. Onde tem lugar que tem eu, aí é complicadíssimo. Só que a bênção do Senhor não está no você só. A bênção do Senhor está no meio. A bênção do Senhor está na relação. A bênção do Senhor está sobre aqueles que se vinculam a um irmão. E nós nos reunimos aqui, temos essa adoração coletiva, e é muito gostoso, é muito bom fazer parte de uma família, é muito bom saber que nós não estamos só e que Deus colocou pessoas nas nossas vidas para orar por nós, para guardar as nossas vidas no nome de Cristo Jesus. Amém? Texto muito bom, eu vou ler na versão mais antiga, assim, a revista e atualizada, Provérbios 6:6, diz bem assim, ó: vai ter com a formiga, ó, diga comigo, preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, a formiga, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Aí o versículo 9 diz: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantará do seu sono? Só esses 3 versículos, olha aqui para mim. Quando a gente fala em preguiçoso, os irmãos lembram logo do baiano, né? Quem achar que baiano é preguiçoso, eu repreendo daqui de cima no nome de Jesus. Eu, baiano, nascido na Bahia, criado na Bahia, o baiano da gema, digo que essa história de que baiano é preguiçoso, ó, é verdade, viu, irmão? É verdade. Quando a gente ouve falar sobre preguiçoso, a primeira coisa que a gente pensa é: olha, eu não sou preguiçoso. Olha, eu não sou preguiçoso. Fulano de tal poderia estar aqui essa noite, ouvindo essa pregação. A gente nunca pensa que a preguiça, que o preguiçoso é uma palavra a ser ministrada a nós. Mas talvez você seja uma pessoa que se julga não preguiçoso, não preguiçosa. Mas o que é o preguiçoso, biblicamente falando? Quem a Bíblia chama de preguiçoso? São de fato os baianos? São os mineiros? Quem são os preguiçosos? A Bíblia vai dizer, segundo Provérbios, vai dizer, Provérbios 22:13, diz que o preguiçoso é o que diz: não vou à rua, porque lá tem um leão, e o leão vai me matar. Ó, não vou, Provérbios 22:13 diz isso, que o preguiçoso é aquele que fala assim: não vou na rua não, lá tem um leão, e o leão vai me matar. O que esse versículo quer dizer? Que o preguiçoso não é somente aquele que não quer trabalhar. O preguiçoso é alguém que sempre dá desculpas para não fazer o que precisa ser feito. É alguém que dá desculpas. É alguém que não assume a sua responsabilidade.
Quer ver o preguiçoso? O preguiçoso, ele costuma ser vítima. Presta atenção, biblicamente falando. O preguiçoso é aquele que diz assim: eu não estudei porque não tive oportunidade. Eu não faço isso aqui porque eu não tenho essa ferramenta. Eu não consegui porque onde eu nasci. Eu não sou assim porque meu pai, minha mãe. Eu só não faço isso por causa do Bolsonaro, porque Bolsonaro é terrível. O Lula. O Lula acabou com... eu não consigo fazer nada. O Lula acabou com o país. A Bíblia diz que o preguiçoso é aquele que projeta no outro desculpas para não assumir sua responsabilidade. É porque eu sou negro, porque eu sou gordo, porque eu sou pequeno, porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Eu não coloquei esse quadro na parede porque eu não tenho uma furadeira. Se eu tivesse um martelo, mas não tem martelo, por isso que isso aqui está desse jeito. Então a Bíblia vai dizer que o preguiçoso é sempre aquele que vai arranjar desculpas para não assumir responsabilidades. É a vítima. A culpa é do meu pai, da minha mãe. Pastor, é o demônio. É o capeta. Pastor, a vida é assim. É a chuva. Choveu. É o sol. Está quente demais. Estava tão gostoso o clima que eu não quis ir. Pastor, eu não fiz porque eu não sei fazer. E eu te pergunto, o que impede você de aprender e você ir lá e fazer o trem, só? Então, biblicamente falando, o preguiçoso é aquele que sempre vai arranjar desculpas para não assumir aquilo que ele de fato precisa fazer. Aí eu já comecei a me encaixar, não por ser baiano, mas porque de fato, vira e mexe, eu faço um trem desse. Aí, ele é alguém dramático. O preguiçoso é o dramático. Alguém conhece alguém dramático aqui? Levanta a mão que eu quero ver. Quem conhece um dramático? Deixa eu ver, só eu conheço dramático? Levanta a mão quem conhece uma pessoa dramática. Deus te abençoe, Deus te abençoe. A outra característica de preguiçoso é Provérbios 19, 24. Diz que o preguiçoso, olha o que ele faz. Tem o almoço, a comida no prato. Ele abre a boca, coloca a colher e não leva a colher à boca. Olha aí, Provérbios 19, 24 diz que o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levar o alimento até a boca. Ele vai até o prato, pega a colher, abre a boca e não coloca a comida na boca. Fica esperando um aviãozinho. O que de fato a Bíblia está querendo falar sobre esse tipo de pessoa, esse tipo de preguiçoso, que está com a boca aberta, esperando a comida entrar. É gente que começa as coisas e nunca termina. O prato está ali, a colher está ali, o alimento está ali, ele começou a almoçar e não terminou. É quem começa um curso e não termina. É quem diz, vou ler a Bíblia todo esse ano e nunca termina. É alguém que diz, não, esse ano vai. É alguém que começa uma dieta e não termina. É alguém que começa um exercício físico e não termina. É sempre alguém que começa e não termina. A Bíblia diz que o preguiçoso é quem começa e não termina. Não levante a mão ninguém. Há alguém aqui que biblicamente falando se encaixa no preguiçoso, diz para dentro, amém, para dentro. É alguém que não vai ler a Bíblia em casa, porque lá na igreja o pastor vai colocar a comida na minha boca, que eu gosto é do aviãozinho. Zum. Aí o pastor vem e coloca a comida na sua boca todos os domingos. Não, eu vou colocar YouTube, que eu vou assistir a pregação do YouTube, porque ler a Bíblia, meditar na Sagrada Escritura, dá trabalho demais. Então o que eu vou fazer? Vou ligar o YouTube. Aí eu não vou ter trabalho de colocar comida na minha alma, no meu espírito, porque dá trabalho demais, pastor. Olha só, olha irmão, peguei a Bíblia, abri, até abrir ainda vai, mas daí, ler e pensar, aí é demais.
Então, qual que é mais fácil? Ligar o YouTube. YouTube. Eu ligo o YouTube. YouTube prega para mim. A Bíblia fala também, em Eclesiastes 10, que o preguiçoso, por causa da preguiça, presta atenção, nós estamos em período muito grande de chuva aqui em Ouro Branco. Quem descobriu uma goteira na sua casa, levanta a mão que eu quero ver. Eu descobri. Amém, irmão, amém. A Bíblia vai dizer, mas você já resolveu, quer ver? Olha só. O que a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 10? Que o preguiçoso, por causa da preguiça, tem na sua casa goteiras, mas por causa das mãos frouxas, o teto desaba. O que é isso, pastor Ué? Ele vê a goteira. E consertar a goteira é uma coisa muito simples. Um Durepox resolve, irmãos. Uma bolinha de Durepox misturada assim, você coloca, resolveu. Mas o preguiçoso, ele fala bem assim, eu vou resolver isso aqui. Gente, essa goteira, e vai demorando. E aquela goteira se torna uma infiltração na casa, de forma que ele demorou tanto para consertar aquela goteira, que o que acontece com a casa? A casa cai. É alguém que vê aquilo que precisa fazer e posterga. O preguiçoso vai deixando para depois. Então, baseado nos parâmetros de preguiça na Bíblia, essa pregação é para todos nós, amém, irmãos? Amém? Quem que se encaixou aqui no preguiçoso, diga glória a Deus. Eu me encaixei, irmãos, 2 vezes, porque eu sou baiano e porque a Bíblia fala demais comigo aqui. A Bíblia vai olhar para nós e dizer assim: você que tem comportamentos como esse, você deve olhar para as galáxias? Não. Você deve olhar para os montes? Não. Você deve olhar para as estrelas do céu, para a imensidão? Não. A Bíblia vai dizer que você que é como um preguiçoso deve olhar para um ser insignificante. Você deve observar formigas. A Bíblia vai dizer que você não tem que olhar para o mar, nem para os vingadores. A Bíblia diz: observe formiga, e isso já nos ensina que olhar formiga é um ato de humildade. Meu Deus, mas a formiga é tão insignificante. Esse é o nosso Deus. Ele usa coisas mais insignificantes para nos mostrar coisas muito profundas. Às vezes, estamos procurando Deus nas coisas tão grandes, esquecemos de perceber que Deus comunica-nos a nós em coisas de fato insignificantes. É num alguém, é num senhorzinho, numa senhorinha. A formiga, irmãos, ela é o único animal que no planeta, ela habita em todos os lugares do planeta. Todos os continentes do planeta. Ela habita de forma natural. Se estiver quente, tem uma formiga ali. Se estiver frio, tem uma formiga ali. Se tiver chuva, tem uma formiga. Se tiver sol, se tiver seco, também tem uma formiga. Ela sobrevive a qualquer tipo de altitude e qualquer clima. Estima-se que se pegar todas as formigas do planeta Terra e for pesar todas as formigas do planeta Terra, é muito mais pesado do que pegar todos os humanos. Há mais formigas em peso na Terra do que humanos. E a Bíblia diz: olhe para as formigas, observe as formigas e reflita sobre as formigas. Então a primeira coisa que a Bíblia vai nos ensinar é: tenham humildade. Muitas vezes você procura Deus em coisas muito grandes, e de fato Deus também está nas coisas grandes, mas a Bíblia está mandando você olhar para aquela formiguinha que foi lá na sua casa, principalmente na época do chuva, e começou a andar e pegar os carocinhos de açúcar, ou aquela formiga cortadeira que tem lá no fundo de sua casa. Tem uns lá na minha casa que eu já amaldiçoei elas, mas não tem jeito, a bênção de Deus está nela, que elas acabam com o meu pomar todas as vezes. Ô formiga abençoada, Deus te abençoe, formiga. A Bíblia diz que olhe para as formigas, e olhar para as formigas, a primeira coisa que as formigas nos ensinam é que nós precisamos ser como ela no quesito de iniciativa. Olha para cá, irmãos, olha todo mundo para cá. A formiga não tem chefe, a formiga não tem administrador, não tem supervisor.
não tem quem cobre a formiga. Olha, vamos. Ainda assim, todos os dias, as formigas saem e vão trabalhar, mesmo sem supervisor. Como é que fala lá na Gerdau? Não o diretor, não, é o facilitador. A formiga não tem. E a Bíblia nos manda olhar para a formiga porque elas de fato têm iniciativa. Ninguém dá uma ordem à formiga, ela de fato sabe o que tem que fazer, levanta e vai fazer. Me chamou muita atenção e eu fiquei impressionado. Veio um rapaz essa semana, anteontem, aqui na igreja, olhar o ar-condicionado aqui para instalar. E veio, e eu fiquei muito atento àquela questão de instalar, e eu percebi a voz de Deus falando comigo, e vai falar com vocês aqui agora. Você é do tipo termostato, ou você é do tipo termômetro? O que é o termômetro? É um instrumento onde ele molda, onde ele se adapta, onde ele fica na temperatura em que o outro objeto está. Por exemplo, se você está com febre, o termômetro também fica com febre. Se você não estiver com febre, o termômetro também não está com febre. Ele se adapta à temperatura. Mas e o termostato, pastor Wellington? O termostato é completamente diferente. Ele diz em que temperatura tem que estar o ambiente. E eu pergunto a todos vocês essa noite: que tipo de crente você é? Que tipo de pessoa você é? Você é do tipo que precisa se adaptar ao ambiente? Ou você é do tipo que quando chega um ambiente, precisa que o ambiente seja mudado? Você é do tipo que chega no ambiente, se adapta para ver como é que é aquilo outro, e aí você faz o que todo mundo faz? Ou você é do tipo que altera o ambiente? Quem é você? Um termômetro? Se adapta à temperatura, se adaptam às pessoas. Se estiver no meio de um monte de gente descrente e ímpia, eu sou também. Se estiver no meio de um monte de gente crente, eu sou também. É o Maria vai com as outras, é o termômetro. Eu sou o que o grupo diz que eu sou. Ou você de fato é um termostato, onde o ambiente onde você está precisa ser alterado porque você carrega a glória de Deus. Quem é você? Um termômetro que se comporta como um grupo se comporta, ou um termostato que altera o ambiente onde ele está? Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque todos os seres humanos, há um teórico que dizia sobre a teoria dos povos, eu acho que o nome é isso, que quando nós estamos em grupo, nós muitas vezes deixamos de ser, muitas vezes até racionais, e começamos a parecer com animais. Por exemplo, observe no estádio de futebol, como é que uma pessoa fica. Uma pessoa tem coragem de jogar xixi de lá de cima na arquibancada lá embaixo, tem coragem de xingar. Agora, se essa pessoa estiver sozinha, ela não joga xixi em ninguém, ela não xinga ninguém. Por quê? Porque ela está em um grupo, e o grupo exerce poder sobre ela. Você é desse tipo, que dependendo do grupo em que você estiver, esse grupo exerce poder sobre você, ou você de fato é guiado pelo Espírito de Deus, e o grupo precisa conhecer Jesus através de sua vida? Quem é você? Jesus veio, quando se fala iniciativa das formigas, Jesus veio guiado pelo Espírito de Deus, e ele foi até João Batista para ser batizado. Não foi Jesus, não pregaram para Jesus: você não acha que você precisa ser batizado? Jesus é importante ser batizado. Não, ele foi até João Batista para ser batizado. Ninguém precisou buscar Jesus para fazer as coisas. Você é um dos que tem iniciativa, ou em tudo você tem que ser obrigado e chamado. Tudo em você precisa ser arrastado. Se não te convidar, você não faz. Se não te chamar, você não faz. Se o patrão tiver, você faz. Se o patrão não tiver, você enrola. Se te implorar, você faz. Se te convidar, você faz. Se não, fica por isso mesmo. Se não te convidar para vir ao culto, você não vem. Ninguém me chamou para ir no culto de uma igreja que você faz parte. Será que não está na hora de você, como crente, além de vir trazer mais alguém,
Quem é você? Alguém que precisa ser empurrado e motivado sempre, ou alguém que de fato tem iniciativa? As formigas têm de fato iniciativa. Ah, pastor, mas eu não vejo ninguém fazendo. O pastor não faz, os líderes não fazem, as pessoas na igreja não fazem. Há quem diga: ah, pastor, meu pai trabalhou tanto, que eu já nasci cansado. Mentira, você de fato é um preguiçoso. Se você dorme às 10 horas da noite e acorda às 11 da manhã, você dormiu 13 horas. Para quê? Aí acorda um homem ou uma mulher de 25 anos, 19 anos, com a coberta na mão, assim, Rayana. Ô mãe, me dá o Toddy. Meu Deus do céu. Ô pai, tá frio. Será, irmãos? E geralmente são pessoas que falam bastante, que têm bastante opinião. Uma vez um rapaz que pegava o ônibus no fundo da sua casa, ele precisava passar por um caminhozinho de roça, e tinha um matagal, e no meio desse matagal onde ele passava tinha um pé de bambu, e todas as vezes que ele passava diante daquele pé de bambu, ele dizia: esse bambu ainda vai machucar alguém, e passava. No outro dia passava: esse bambu ainda vai machucar alguém, esse bambu ainda vai machucar alguém. Oh, esse bambu ainda vai, todos os dias ele dizia: esse bambu ainda vai machucar alguém. Até que um dia, ele bateu no bambu e o bambu o machucou. Você é desse tipo? Isso aqui ainda vai machucar alguém, isso aqui ainda vai causar um problema, e nunca de fato colocou a mão na massa. Você é alguém que não tem iniciativa. Você é alguém que discursa muito bem e que fala muito bem, e principalmente essa nova geração, ela é bem assim. A rede social de fato ajuda bastante a pessoas falarem e nunca fazerem nada. É o vulgo cético. Quem é o cético? O cético não é alguém que tem uma outra opinião. O cético é alguém que quer destruir qualquer coisa que já está sendo construída. Não tem problema você ter uma outra opinião, desde que você esteja construindo alguma coisa. Mas se nada você constrói e quer destruir o que está sendo construído, você é um cético. Você de fato é um discursador. O cético não é alguém que não acredita, é alguém que quer desconstruir qualquer coisa que já está sendo construída. Se você quer desconstruir isso, não tem problema. Cadê a sua construção? O que de fato você fez? O que de fato você criou? O que de fato você produziu? Ou você é apenas alguém que vem destruir a pequena construção que alguém está fazendo? O preguiçoso é alguém que discursa e nada faz. Será que não está, irmãos, na hora de colocarmos a mão na massa e falar menos? Será que não está na hora de nós, como cristãos, como filhos de Deus, olharmos para as formigas e dizer: chega de falatório e vamos assumir nossa responsabilidade como cristãos? Será que não está na hora de juntarmos as forças como igreja e pararmos de reclamar? Cada um de nós tem um palpite de como deveria ser os ministérios, de como deveria ser a igreja. Lá no seu trabalho, você sabe muito bem como é que deveria ser lá no seu trabalho. E você sempre fala. Mas o que de fato você faz? Na comunidade em que você faz parte? No ambiente de trabalho onde você está? Quer ver uma pergunta muito gostosa que eu gosto de fazer? Não responda, tá? Não se manifeste. Você que faz parte de uma igreja, seja aqui na Moriá ou seja em outra, o que de fato você faz em ação na sua igreja? Não estou falando vir no culto. O que de fato você faz? Que tipo de atos você tem? Qual tipo de mão de obra que você tem na sua igreja?
não é possível que você não faça nada. Não é possível que você, de fato, nada faz. As formigas nos mostram sobre a questão da iniciativa. Geralmente, o que não tem iniciativa é o chamado menino ou menina de apartamento, o criado por vó. De onde é que vem essa expressão criado por vó? Pode prestar atenção. Seu pai e sua mãe foi de um jeito. Batia no você, castigava você. Pai e mãe pai era terrível. Eu lembro que pai, qualquer gracinha que eu fosse fazer com o pai, rapaz, eu tinha que fechar a cara e dependendo do que eu dissesse, eu apanhava. Nasceram os netos. Hein, Regina? Os netos nascem. E aí esse pai muda. Esses dias eu encontrei pai era bem assim. Esses dias eu encontrei pai e minha sobrinha. A minha sobrinha, pai não gostava que pegasse nem no dedo dele. Pai estava fazendo dancinha de TikTok, uns negócios assim cabulosos com minha sobrinha. E eu olhei fazendo caretas para foto. E eu olhei aquilo e falei assim, não é possível um trem desse, não. E minha sobrinha pegando o cabelo dele e fazendo uns penteados assim. Eu olhei assim, não é pai, não. Não é possível que eu não estou vendo. Aí, você vai perguntar para o pai, pai, mas por que é isso? Ele fala assim, olha, a minha função era te educar. Era dar limite a vocês, sobre o João e a Maria, a sua vez. A minha vez agora é de estragar meus netos. Portanto, o menino criado por vô, é alguém sem responsabilidade. É alguém que não há responsabilidade nenhuma. Mas pastor, por que de fato é importante ter iniciativa? Porque você representa o próprio Deus aqui na terra. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, tudo façam para a glória de Deus. Imagina um filho de Deus num trabalho, que vê uma coisa ser feita e diz, olha, ninguém faz isso aqui. Você, filho de Deus, se olhar para as formigas, é sua função, porque você manifesta o reino de Deus na terra. Por que eu preciso fazer isso, pastor? Porque você é um filho de Deus. Porque você é um filho de Deus. Provavelmente, muitos de vocês que estão aqui na minha frente, já teve 1, 2, 3, 4, 5 grandes ideias. Deus te deu um sonho, Deus te deu um projeto, Deus te deu uma grande ideia, e você elaborou aquilo, você desenhou aquilo, você sonhou com aquilo, mas isso nunca de fato saiu do papel. Sabe por quê? Porque você é alguém que não teve iniciativa de colocar no papel. Por quê? Porque daria trabalho, você passaria vergonha, você teria despesas, você talvez perderia o sono, você desgastaria, e o projeto que Deus te deu nunca saiu do papel. A Bíblia diz para você olhar para as formigas. Há sonhos e projetos que Deus colocou só no seu coração, só no seu, e não colocou no meu. E Ele esperava que de certa forma você tivesse iniciativa acerca desse projeto, e ele nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. Por quê? Porque não é só ideia, pastor Hélio. É só uma ideia. Porque se você tirar essa ideia do papel, você tem que sair da sua zona de conforto. Eu te digo no nome de Jesus, que essa vai ser a última noite da sua vida em que esse projeto estará na sua cabeça e no papel. Amanhã cedo você colocará em ação, em prática, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vai dar certo, pastor? Vai. E se eu não der certo, não tem problema. Vou continuar fazendo porque foi o meu Deus que me deu. Chega de postergar num plano, num projeto que Deus colocou na sua vida. Ah, pastor, mas é simples, é muito simples. Não interessa se é complexo, se é simples. Se foi Deus que deu a você, você vai fazer no nome de Jesus. Essa vai ser a última noite na sua vida, onde você começou uma coisa e não terminou, porque de fato você é um filho de Deus e não é preguiçoso e não é preguiçosa. O curso que você comprou online, você vai terminar. O livro que você começou, você vai terminar. A trancos e barrancos, não interessa, você vai terminar. A Bíblia que você começou, estamos em fevereiro, você começou a ler e parou, você vai terminar. Vai terminar sim.
No nome de Jesus, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e preguiça corre de você, sabe por quê? Porque você não é alguém que só fala, pensa, você é alguém que de fato olha para as formigas e diz, elas têm iniciativa, eu também terei iniciativa. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Você pode aplaudir Jesus para eu beber uma água aqui? Aplaude Jesus aí. São iniciativas, são ações. Há um livro na Bíblia que se chama Atos dos Apóstolos. O que são os atos dos apóstolos? São as ações dos apóstolos, o que os apóstolos de fato fizeram. Não é um livro de pensamento dos apóstolos, não é um livro de ideia dos apóstolos, sugestões dos apóstolos, propostas dos apóstolos. Não, é um livro onde diz o que de fato os apóstolos fizeram. E se sua vida fosse um livro, seria um livro de pensamento de você, ou seria um livro de o que eu fiz aqui na vida, na terra, em prática? Está na hora de colocarmos todas essas ideias em prática, porque você é um filho de Deus. Com toda certeza a sua igreja poderia ser muito melhor, se você colocasse em prática aquilo que Deus colocou no seu coração. Sua família seria muito melhor. Ah, pastor Wellington, mas eu não vou ganhar nada com isso. Isso de fato é um negócio que me arrebenta, irmãos. Quando eu encontro alguém que diz, não vou fazer porque não estou ganhando nada com isso, eu falo assim, Jesus me santifica nessa hora. O que é que Deus deve para você? O que Deus está te devendo? Para você ter a lata de dizer, estou ganhando nada com isso. Você que vive em troca de coisas, você ainda é imaturo demais. Demais. Se você vive apenas pelo dinheiro, você é um candidato fortíssimo a preguiçoso. Se você só faz as coisas para receber algo em troca, você de fato não entende o quanto você deve para Deus. Deus, será o que Deus quer de mim? Ideias ou atos? Mão na massa. Dá uma olhada para suas mãos aí, dá uma olhada para suas mãos, todos vocês. Olha para suas mãos. O que Deus espera dessas mãos aí? O que Deus... Olha para sua mão, pega a sua mão, olha para sua mão sim, olha para sua mão. O que é que Deus espera da sua mão? É mão forte e não mão mole. Diga comigo, Pai. Diga comigo, Pai, me ajuda a ter iniciativa no nome de Jesus. Pastor, mas eu vou ter vontade de fazer isso? Não. Vou ter ânimo de fazer isso? Não. Mas e aí, sem ânimo, sem vontade, você vai lá e faz do mesmo jeito. Quem está em processo de depressão é a doença do desânimo, irmãos. Quem de fato está deprimido, ele não tem vontade nenhuma de fazer. E um dos processos de cura da depressão, adivinha o que é? Fazer sem vontade. Ó, estou deprimido, não quero tomar banho. E de fato é uma doença, e que precisa de uma atenção muito especial. Não quero tomar banho, não quero comer. E qual que é o processo? O processo é, vou tomar banho mesmo sem vontade. Vou caminhar mesmo sem vontade. E aí eles começam a fazer isso, e a engrenagem começa de fato a funcionar. Deus fará com todos que vocês estão aqui essa noite, saiam daqui com essa palavra no coração, vocês precisam ter iniciativa. Você pode dizer amém? A segunda coisa que as formigas nos ensinam, é que elas de fato são sábias. O texto diz que elas juntam no verão para usar no inverno. Elas são sábias, irmãos, e nós precisamos ser sábios. Quantas pessoas se endividam desnecessariamente, perdem a noção, sempre esbanjam, gastam como um filho pródigo. Sabe o filho pródigo? Gastou. Diferente de José, Deus deu a José uma provisão, e ele foi mordomo, ele foi um bom dispenseiro na provisão que Deus deu a ele. Ei, o que Deus colocou na sua mão,
Você multiplica ou você é como um filho pródigo, esbanja, esbanja, gasta, 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 gasta até morrer? Quem é você? Alguém como José, que é mordomo do que Deus deu, ou alguém como um filho pródigo que estoura tudo que Deus colocou na sua mão de uma só vez, de forma irresponsável? As formigas, elas são de fato sábias. Pastor, mas como é que eu faço para ser mais sábio? Como é que eu faço para ser mais sábia? E é crucial isso aqui, irmãos, obedecendo mais a Deus e palpitando de menos para Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quer ver um negócio muito interessante? Eu estou parando com isso, tá? Já fui pior. Eu questionava Deus demais. Muito, 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 muito. Aí, ao ler Jó, capítulo 38, não precisa abrir sua Bíblia não. Jó estava questionando a Deus e Deus responde de uma forma muito sucinta, educada, humilde, clássica para Jó. E eu vou ler para vocês. Deus diz para Jó: onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, Jó. Quem definiu suas dimensões, estendeu a linha de se medir? Vamos, você deve saber, Jó. O que sustenta os alicerces e quem lançou a pedra angular da terra? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Ô Jó, quem estabeleceu os limites do mar? Quando do ventre brotou, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda, pois contive atrás de portas com trancas para delimitar os seus litorais. Disse: daqui você pode passar, aqui suas ondas são orgulhosas, devem parar. Você, Jó, alguma vez deu ordem para que a manhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar ao leste, Jó? Fez a luz, Jó, se espalhar sobre os confins da terra para acabar com a noite? Você, Jó, já explorou alguma vez as nascentes do mar, percorreu todas as suas profundezas? Jó, você sabe onde ficam as portas da morte? Viu as portas da escuridão absoluta? Jó, você tem ideia da extensão da terra? Responda-me, se é que você sabe. De onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Eu estou lendo a Bíblia, tá, irmãos? Você é capaz de levar cada um ao seu lugar? Sabe como chegar lá? Claro que sabe de tudo isso. Afinal, provavelmente, você já havia nascido antes de tudo ser criado. E tem muita experiência. 22. Você alguma vez visitou os depósitos de neve ou viu onde fica guardado o granizo? Eu reservo com armas para os tempos de angústia, para o dia da batalha e da guerra. Ô Jó, onde os relâmpagos se dividem? De onde dispersa o vento leste? Quem abriu o canal para as chuvas torrenciais? Quem definiu o percurso dos relâmpagos? Quem faz a chuva cair sobre a terra árida? Quem envia a chuva para saciar a terra seca e fazer brotar capim novo, Jó? Acaso, olha Deus como é que é, a chuva tem pai? Quem gera o orvalho? Quem é a mãe do gelo? Quem dá a luz à geada que vem do céu? Você é capaz, Jó, de controlar as estrelas e amarrar o grupo de Pleiades ou afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações ou guiar a Ursa e os seus filhotes pelo céu? Jó, você conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? Pode gritar para as nuvens e fazer chover? Pode fazer os raios aparecerem e dizer onde é que eles vão cair? Quem dá intuição ao coração instintamente? Quem é sábio o suficiente para contar as nuvens, Jó? Quem pode inclinar as vasilhas de água do céu quando a terra está seca e o solo endurece em torrões? Acaso você pode caçar a presa para a leoa e saciar a fome de todos os leõezinhos? Enquanto eles se agacham na toca ou ficam espreitando no mato?
41. Quem providencia o alimento para os corvos quando os seus filhotes clamam a Deus e famintos andam de um lado para o outro. Todas as vezes que eu leio Jó 38, eu digo: Senhor, nada sei, só vou te obedecer porque tu sabes de tudo. Então quem é o sábio? Quem é o sábio é aquele que questiona menos a Deus e simplesmente obedece a Deus. Deus sabe de todas as coisas e Ele é o seu Pai. Imagina, o meu João tem 3 anos. Meu João está começando a questionar o porquê de certas coisas. Por que eu não posso ficar nesse parapeito? Por que eu não posso dirigir? E geralmente eu falo assim: ô menino, obedece, menino, obedece, menino. Obedece, menino, obedece. E muitas vezes, muitos de nós, em tempos de angústias, questionamos a Deus: por que disso? Por que daquilo? Meu filho, seja sábio, obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. O sábio é quem obedece a Deus, mesmo muitas vezes não concordando com Deus. Obedece, obedece e obedece. Penúltimo, a terceira, as formigas, elas desfrutam do seu trabalho. Olha que interessante isso aqui. A formiga, ela tem uma vida satisfeita. Quando chega o inverno, ela coloca o casaquinho de frio, senta na sua cadeira, cruza as pernas e desfruta. Olha que interessante isso aqui. Formigas não sofrem de ansiedade. Trabalhei bastante no verão. Agora o que eu vou fazer? Vou descansar e vou desfrutar da quantidade de trabalho que eu tive. Trabalhei bastante e agora eu desfruto. É o princípio de satisfação. É o princípio de estar satisfeito. É o princípio de trabalhei, obedeci a Deus e agora eu desfruto. Há muitos de nós que trabalham e nunca de fato consegue desfrutar das coisas que trabalhou e das coisas que conquistou. É alguém que constrói uma casa, uma grande piscina e nunca consegue desfrutar da piscina, a não ser as pessoas que os visitam. É o cunhado, a cunhada, ele não tem tempo para desfrutar daquilo, porque de fato não consegue, e ele sempre precisa trabalhar, e nunca de fato consegue desfrutar daquilo que trabalhou. É alguém que não consegue desfrutar das suas roupas, dos seus bens, da sua casa, da condição financeira que Deus o deu, ou porque ele trabalhou tanto que ele merece desfrutar, e ele precisa desfrutar, mas não consegue desfrutar, porque ele sempre vai achar que vai faltar. Vai que falta. Há pessoas que trabalham e nunca conseguem de fato satisfazer. A primeira coisa que as formigas nos ensinam é que de fato trabalham é uma bênção de Deus. Irmãos, alguém já viu alguma vez formigas fazerem protesto? Greve. Sindicato das Formigas Cortadeiras estabeleceu uma greve. Imagina, irmãos, uma greve. Manifestação das formigas, aquelas de açúcar. Olha, vamos parar tudo, vamos entrar naquela casa, vamos interromper o movimento daquela casa, porque nós somos o sindicato das formigas cortadeiras e eles estão construindo sobre nós. Você já viu formiga com partido político? Imagina aí, formiga com partido político. Bolsonaro, Lula. Imagina aí. Por que as formigas não têm de fato protestos nem greve? Elas simplesmente trabalham. Ah, mas o país está ruim. Ah, mas a cidade está ruim. Ah, mas é muita água. Mas o presidente é ruim. E reclamam e nada fazem. Para com esse negócio. Para com esse negócio. Para de falar mal da sua cidade. Para de falar mal do seu país, do seu estado. Para de falar mal do Zema. Para de falar mal do seu prefeito. Vai trabalhar, só. Vá trabalhar. E quando de fato o fruto do seu trabalho vier, desfrute. Desfrute bastante. Mas por que nós temos esse tipo de comportamento, irmãos? Porque nada nessa terra poderá nos satisfazer
que não seja Jesus Cristo. Só Jesus satisfaz a sua alma. Só Jesus satisfaz a sua alma. E o que eu vejo com as formigas, que elas trabalham, e trabalham bastante. Mas às vezes, pastor, eu tenho umas coisas, às vezes eu não tenho umas coisas. Por que isso de fato acontece? Porque Deus espera que todo filho dele venha a ser um filho maduro. Maduro. Paulo diz em Filipenses 4:11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Seja um filho de Deus que se adapta. Hoje nós temos muita comida, todo tipo de comida, se adapte àquilo. Hoje nós temos pouca comida, se adapte àquilo. Hoje nós temos um grande carro, hoje nós estamos a pé, se adapte, se adapte, se adapte. Porque o que Deus espera de nós? Espera de nós que chegamos no céu completos. Como assim, pastor Wellington? Vou te explicar. Você já teve muito dinheiro e você já teve pouco dinheiro. Você já teve muita comida e você já teve pouca comida. Você já teve grandes oportunidades e teve oportunidade alguma. Você já trabalhou e teve oportunidade de ter muitos empregos, mas também você já talvez ficou desempregado. Por que disso? Porque quando você chegar no céu, você não vai poder dizer, ah Deus, mas eu só trabalhei e nunca tive assim um momento de desemprego. Ah Senhor, eu só fui alegre, eu nunca tive tristeza. De forma que você vai chegar diante de Deus e dizer, eu aprendi, Senhor, que quando a tristeza vinha, eu sabia me adaptar a ela, mas quando a alegria também vinha, eu sabia me adaptar a ela. Eu soube lidar com um patrão insuportável, mas eu também soube lidar com um patrão maravilhoso. Ah, tinha um colega carne de pescoço que me atormentava todos os dias, mas eu tinha um colega também que, Deus da glória, que homem abençoado, que mulher abençoada. Então Deus vai te dar pessoas de vários tipos, situações de vários tipos e de várias formas para que você de fato seja um alguém maduro. E é isso que vai acontecer com a sua vida. Aí Paulo está dizendo, eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele finaliza dizendo bem assim, pois tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus nós podemos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. E a última característica das formigas, e a que mais tocou no meu coração, é que as formigas sempre olham para a geração futura. Olha que interessante isso aqui. As formigas, elas são uma comunidade geracional. Uma formiga vive alguns anos, a rainha talvez seja a que mais viva. Estima-se que uma rainha vive até 15 anos. Só que as operárias, a grande maioria das operárias, a grande maioria consegue viver apenas 6 semanas. Preste atenção nisso. Se você só tivesse 6 semanas, de hoje para mais 6 semanas, o que você faria? Provavelmente, você realizaria todos os seus sonhos, todos os seus projetos, desfrutariam de todas as coisas para que você de fato vivesse. Mas essas operárias, que têm 6 semanas em média de vida, o que elas fazem? Elas trabalham para que a próxima geração seja garantida. Talvez você é alguém que vem na igreja para garantir a sua vida. Talvez você é alguém que está na sua família para garantir o seu. E nunca programou de passar um legado. De entender que Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. De entender que Deus é o Deus geracional. Foi o Deus do seu pai, é o seu Deus, mas Ele espera que de fato seja Deus também do seu filho e dos seus netos. O que essas formigas nos ensinam? Algumas nascem do verão, olha que interessante isso, mas já estarão mortas no inverno. E o que uma formiga com apenas 6 semanas anda fazendo? Trabalhando para a geração que virá. Esse é o sentido da vida. Afinal, alguém que trabalhou por elas antes, agora irá perpetuar a sua história. As que nascem dizem, olha, minha mãe viveu 6 semanas,
eu vou perpetuar a história da minha mãe. E trabalha um afinco para que a próxima geração seja de fato garantida. Há um compromisso geracional, uma aliança na sua espécie. E a minha pergunta para todos nós essa noite é: o que você faz com o que você recebeu do seu pai e da sua mãe? Quem é você nessa igreja? É alguém que está aqui para garantir sua vida? Ou alguém que está aqui para garantir os próximos 12 anos da nossa igreja? Quem é você? É alguém que está olhando tanto para si, tanto para si, tanto para si, tanto para o seu direito, que parece que Jesus vai voltar na sua vez agora, e que a geração que virão, isso aí, quem é você? É alguém que está garantindo o seu, alguém que de fato se preocupa com a futura geração na sua casa e na sua família. Você é alguém que se preocupa apenas com você, enquanto você mora em Ouro Branco e suga de Ouro Branco, mas nunca fez nada para que essa cidade continuasse sendo abençoadora e abençoasse essa cidade? Ou você é alguém que de fato abençoa essa cidade, gosta tanto dela, para que outras gerações venham e desfrutem também dessa cidade? Quem é você? É um egoísta que só olha para si, que só garante o seu, que tem que cuidar da sua própria vida? Ou você é alguém que de fato se importa com a futura geração? Quem me substituirá nesse púlpito? Quem serão os novos crentes? Quem serão os novos membros dessa comunidade? É isso que as formigas nos ensinam. Algumas delas viverão apenas 6 semanas, mas elas viverão para que as futuras gerações sejam garantidas. E as futuras gerações que vêm, sabe o que elas fazem? Eu vou cumprir o propósito das gerações que vieram. Eu vou honrar o meu pai, vou honrar a minha mãe, eu vou honrar quem me criou e vou trabalhar. Porque Deus escreveu lá no livro dele, para que os filhos dele, nós criaturas formigas, Deus escreveu sobre nós lá no livro dele e mandou os filhos dele olharem para nós. Nós somos exemplo para os filhos de Deus. E a Bíblia pede que olhemos para as formigas. E eu declaro hoje falência se você até hoje foi um preguiçoso. Se até hoje você foi alguém que não teve iniciativa, se até hoje você foi alguém que não foi sábio, se até hoje foi alguém que não preocupou com a futura geração, até hoje é o ponto final da sua história acerca da preguiça, e a Bíblia manda nos olhar para as formigas. Você pode se colocar em pé, por favor? Se coloque em pé. Hoje vai ser o dia onde você vai colocar o ponto final naquilo que chamam de procrastinação. No nome de Jesus, levante as vossas mãos que eu quero profetizar sobre vocês. No nome de Jesus, a partir de hoje, tudo que você começar, você vai terminar. No nome de Jesus, fique com as mãos levantadas, que eu estou profetizando sobre vocês. No nome de Jesus, toda falta de motivação, tudo aquilo que impedia você de cumprir os planos e os projetos que Deus colocou na sua mente, cairá por terra, e hoje será um novo tempo para a sua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu profetizo que a partir de hoje, você não pensará somente em si, se preocupará com a futura geração da sua família, da sua igreja, do trabalho onde você está, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida, que você nunca mais trabalhará apenas porque você é fiscalizado, ou porque você trabalha por um mero salário. Você trabalhará porque você é um filho de Deus e honrará a Deus em tudo que você fizer, no nome de Jesus. Senhor, a sua palavra foi ministrada nessa noite, e talvez muitas das pessoas que estão aqui, Senhor, chegaram aqui essa noite com plena convicção de que não são preguiçosas, que não têm dificuldades, mas viram que através da sua palavra exposta, nós precisamos ter menos falatório, menos opinião, Senhor, e mais ação, mais mão na massa. Senhor, talvez até hoje nós nos negligenciamos, Senhor, na igreja em que fazemos parte, e só viemos para a igreja para beber, e para comer,
e nada oferecemos à comunidade onde fazemos parte, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, eu oro por todos esses. Que esse homem e essa mulher se comprometa, no nome de Jesus, a entregar de corpo e alma a comunidade que faz parte, a entregar de corpo e alma a família em que faz parte, a entregar de corpo e alma ao trabalho que faz parte. Que eles não trabalhem apenas por causa de um salário, mas que eles trabalham porque é o propósito do Senhor na vida de todos eles, Senhor. Senhor, eu oro por esse projeto, esse sonho que o Senhor colocou na mente dessa menina, na mente desse menino, na mente dessa mulher, na mente desse homem, e que parece até absurdo, porque ela não tem capacidade nenhuma, ele não tem capacidade nenhuma, ele não tem estrutura nenhuma, capacidade nenhuma, mas o Senhor colocou esse sonho e esse projeto na mente e no coração dele, e ele nunca colocou para frente por medo. Em nome de Cristo Jesus, eu profetizo sobre a vida dele e dela. Hoje foi o último dia. No nome de Jesus, amanhã cedo colocará todos os seus planos, Senhor, em ação no nome de Jesus. Eu abençoo todas essas pessoas que chegaram nesse lugar, Senhor. Talvez elas vieram esperando ter o ego massageado, Senhor, mas a parte mais maravilhosa de servir é que o Senhor é um pai que ama os seus filhos, mas é um pai que tem mais vontade que seus filhos amadureçam e cresçam no nome de Jesus. Amanhã, Senhor, quando eles acordarem e forem regaçar as mangas, Senhor, fortaleça-os. Senhor, quando eles acordarem, Senhor, que acordem com os pés em Ti, com a mente em Ti, Senhor, e que eles possam dizer: Deus está do meu lado me ajudando, Senhor. Eu oro por todos esses que estão aqui, Senhor, que sejam homens e mulheres corajosos, pessoas que falam menos e fazem mais, pessoas, Senhor, que se dispõem ao Evangelho, que se dispõem a pregar o Evangelho, a tempo e a fora de tempo, e que são exemplo onde quer que eles vão, Senhor. Eu oro no nome de Jesus, e eu selo essa palavra no coração de cada um que está aqui essa noite, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Queridos, assente por um instante, por favor. Pastor Wellington, Deus te abençoe. Obrigado por essa palavra. Na nossa rotina padrão, os testemunhos acontecem logo após o louvor. Mas eu cometi uma gafe, eu tinha prometido isso, que ele ia dizer o que Deus tinha dado para ele. Ele precisa falar e eu preciso da sua compreensão mais uns minutinhos. E nós vamos ouvir esse testemunho para dar glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Satisfação estar aqui com vocês, né? Eu costumo dizer que eu sempre me orgulho quando eu subo aqui de dizer que sou prata dessa casa, tá? Eu amo esta casa e gostaria que vocês também se orgulhassem de estar aqui, tá? Meus irmãos, há 4 anos atrás, nós começamos uma caminhada, eu e minha família, em prol do meu filho Arthur. É difícil falar de filho, né? Mas vamos lá, Deus vai me ajudar. O Arthur, esse pequeno, grande homem que está aqui, ele teve uma situação e que nos chamou a atenção. O Arthur hoje ele está com 13 anos, e nos chamou a atenção, minha e da Simone, a questão da falta de estatura, do não crescimento do Arthur. A curvatura de crescimento do Arthur nunca esteve dentro dos moldes normais para o crescimento de uma criança com a idade dele. Aí nos chamou a atenção, começamos a investigar, fomos atrás e fizemos bastante exames, foi muita coisa. E o último foi um exame com uma geneticista, né, em Belo Horizonte, para tentarmos chegar a um diagnóstico. E o que veio, a gente não sabia se dava glória a Deus ou se ficava triste, porque todos os exames que se fazia, todos normais, nunca teve nada, mas o Arthur não cresce, enfim. E também está sempre aí com esse corpo mais slim, né, tá, sem ganhar muito peso. Então, chegamos a um médico em Lafayette que falou que seria interessante ele tomar uma medicação, mas era muito cara. Era uma medicação sem, assim, para minhas posses, sem precedentes, realmente muito cara. E aí a gente começou a
buscar recursos, meios para tentar viabilizar essa medicação. É um hormônio de crescimento, tá? E aí começamos a tentar viabilizar. Eu fui por intermédio da justiça, né, no nosso judiciário aqui em Ouro Branco, e aí vieram várias negativas, né? Não é fácil conseguir medicação judicialmente, tá? É muito difícil, porque sempre tem umas pegas que eles têm e tal, e é muito complicado. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. E eu tive um anjo aí no judiciário que me ajudou muito, a Andressa, né? Secretária do gabinete de promotoria da nossa cidade. E ela está sempre assim, cara, vamos lá, não desiste não. Vê essa negativa, vamos tentar de novo, e vamos tentar de novo, e vamos tentar de novo. Por fim, ela falou, vamos tentar agora via Estado. Vai ser no Estado. Nós vamos tentar conseguir no Estado. E aí fomos à farmácia de alto custo, preenchemos uma papelada, muito papel, muita coisa. E o pessoal lá, um anjo, o pessoal da farmácia de alto custo, da policlínica, todos empenhados em me ajudar, em me apoiar. E enviei e descansei no Senhor. Falei com a Simone, agora, Simone, é o último recurso, vamos descansar no Senhor, vai dar certo. E aí, depois de quase 90 dias, meu telefone tocou, o Estado deferiu em favor da minha família. E a medicação chegou. E Deus, quando Ele manda a bênção, Ele manda a bênção por inteiro, nunca é pela metade. Começamos a pensar, e agora, para tomar medicação? Aí Deus já enviou um anjo hoje, aqui da igreja, uma irmã que é enfermeira, vai começar a fazer as primeiras aplicações do Arthur amanhã, lá em casa. E todos os meses eu vou estar indo até a farmácia de outro curso para pegar a medicação do Arthur, até que esse problema se resolva e ele se desenvolva. E o nosso Deus, Ele tem me guardado, né? Foram mais de 4 bênçãos que eu recebi ao longo de praticamente menos de 2 anos, né? Tem essa bênção do Arthur, a minha filha se formou em administração, depois ela passou na UFOP, ela faz arquitetura, e eu consegui meu emprego, e Deus tem me guardado. Esse testemunho é para vocês que ainda não creem que o nosso Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém, e que tudo é no momento dEle. Eu me desesperei muito no passado, eu achava que isso não ia ter jeito, eu achava que só ia conseguir resolver isso com dinheiro. Mas o meu Deus veio na nossa vida e falou, eu sou dono do ouro, dono da prata, e eu estou aqui para te ajudar, e deu tudo certo. Amém, obrigado. Deus abençoe. Você quer falar o quê? Fala alguma coisa. Fala assim, pai é bonito. Obrigado, Edson. Você tem sido bênção, que Deus te recompense sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus sempre. O Edson tem sido bênção nessa casa e semeado, e não é de admirar, né? É de dar glória a Deus por ver o Senhor abençoando a casa dele, a família dele. Que o Senhor possa abençoar sempre. Você vai falar, Leandro? Então vem. Boa noite. Meu nome é Leandro. Tô brincando. Gente, para quem não me conhece, tô brincando. Para quem não sabe, durante os finais de semana eu trabalho como garçom, tenho uma equipe, não estou fazendo propaganda, tá? Tô no nome da empresa. E assim, ontem eu peguei um evento em Lafayette, só que eu não pude ir. Coloquei 3 pessoas para ir para mim. Só que eu tinha que fazer o pagamento para uma dessas pessoas hoje. Era para eu ter feito ontem, não tive tempo. Aí eu fui fazer hoje. E aí ela me falou que estava passando por uma situação muito difícil, passando dificuldade na casa dela e tal. E eu falei, então tá, eu vim aqui te pagar, então assim, acho que vai ajudar, é pouco, mas vai ajudar. Você trabalhou, você merece receber. Beleza. Só que aquilo, fiquei pensando, eu conheço a menina, trabalha comigo e sei que não tá fácil. Assim, então eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente chama essa igreja de minha família. Então, assim, a família, nesses momentos, a gente tem que ajudar. Mesmo que ela não faça parte, a gente, às vezes, pode agregar a pessoa à nossa família, né? Aí eu cheguei e comentei com o Índice. Ele falou, Índice, estou precisando de uma cesta básica, cara, para uma família que está passando dificuldade. E, assim, eu tinha total certeza que o Índice ia ajudar, que a gente ia conseguir, igual ele manda... Sempre que alguém precisa, ele manda mensagem no grupo de homens e o pessoal reúne e faz aquela vaquinha da doação. Só que
o negócio foi tão de Deus, mas tão de Deus, que eu vim para a igreja, paguei ela, vim para cá, falei com o Whitson falou assim, então é de Deus, porque eu estou com uma cesta básica para fazer doação para alguém ali no porta-mala do carro. Então, assim, às vezes isso não soa tão impactante, mas para quem recebe, porque geralmente quando a gente pede ajuda para alguém, demora 3, 4 dias ou até mais, igual no caso do Whitson que precisou, demorou 90 dias. O dele foi, quando eu falei com ele, foi imediato. A ajuda, o poder de Deus revelado naquela hora para a vida dessa família. Então, assim, eu aprendi que toda bênção, não importa o tamanho, a gente tem que testemunhar, porque assim que foi, como eu testemunhei na virada, algo que aconteceu comigo, então a partir de agora, toda bênção que eu participo, toda ação de Deus que eu faço parte, eu quero testemunhar, trazer para a igreja. Então, aconselho que vocês façam isso também quando vocês forem usados ou fazer parte de alguma ação de Deus. Então, eu queria deixar isso para vocês aqui. Glória a Deus. Hoje de manhã nós falamos também sobre isso, né? Procure a pessoa certa. Quando você precisar de alguma coisa, nós, os líderes, a nossa igreja tem assistência social. Só que uma coisa que nós não temos, nós não somos adivinhos. Você sabe adivinhar, pastor Hélio? Ainda bem, né? Nós não sabemos, vocês precisam falar. Igual o Leandro procurou assistência social, tem uma pessoa precisando de ajuda. Deus proveu, no carro do Itz tinha uma reserva, na hora foi ajudado. Então, se precisar, precisa nos falar. Amém? Pastor, perdi o emprego, ora por mim. Uma pessoa me ligou direto, irmãos. Pessoas mandam mensagem no celular. Pastor, nós estamos precisando de 10 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, 50 motoristas. A gente não tem nem quem indicar. Quem está desempregado aqui, dá um sinal para eu ver. Tem alguém? 1, 2, 3. Vocês querem trabalhar esses 3? Porque eu lembro que o Ed pregou. Uma coisa é estar desempregado, outra coisa é não querer trabalhar, né? Nós vamos orar por vocês. E eu profetizo que esse mês vocês precisam trazer uma oferta de gratidão, que Deus vai abrir porta para vocês. Amém? Nós vamos orar. Fala seu nome, jovem. Vitor Hugo, Tairine, Eliseu. Grava esse nome, Vitor Hugo, Tairine e Eliseu. Senhor, não deixa a minha palavra cair por terra agora, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abra uma porta de emprego para esses 3, para essa igreja ver que o Senhor está no controle dela. Amém? Quero que vocês venham testemunhar isso em nome de Jesus. Agora, a porta já se abriu, eu creio que sim. Mande currículo, bate na porta, ligue e vá lá e Deus vai abrir a porta para você. Ficar em casa não vai resolver. Vocês 3 vão sair e Deus vai abrir a porta lá onde vocês forem. Amém, Tairine, Vitor Hugo, Eliseu, creem nisso? Amém? Deus abençoe vocês. E vocês que estão aqui, se souber de vaga de emprego para uma menina, para um jovem e para um jovem senhor, fale com eles. O que você faz? Motorista de ônibus, caminhão, carreta. E você, Vitor? Motorista de automóveis, serviço geral. E você? Informática, meio ambiente. Estão vendo, irmãos? Me ajude. Ô Tairine, tem uma vaga aqui, põe ela para trabalhar. E você, o Vitor Hugo, põe o Eliseu para trabalhar. Amém? Nós somos uma família, sim ou não? Amém, Jesus? O Itzo, Deus abençoe. Leandro, cadê o Leandro? Dia 19 de março vai ter uma celebração de um casamento. Pensa numa festa, vai ser aqui na Moriá. Aquele menino lá vai casar. Irmãos, eu creio em milagres.com. Se o Leandro arrumou a namorada e vai casar, o solteiro aí, fique tranquilo, todo mundo vai casar. Amém? Não é beleza que faça casamento, é ou não é, Leandro? É o charme. Então, porque se fosse beleza, filho, ainda bem que Deus te ama e nós também. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, glória a Deus. Você que veio visitar, obrigado pela sua visita. Vem, nós vamos estar de volta. Aqui teremos o culto escola, 9 horas o café convívio, 9h30 começa o culto escola, no máximo 11 horas você já está na sua casa. À noite também, 19 horas o culto de celebração, também aos domingos, então eu convido você para vir. Lembre sempre do que o pastor Hélio tem falado, agregue a uma família. Se você gostou da Igreja Moriá, fale conosco que fica aqui. Se você não gostou, você precisa arranjar um lugar que você goste para você ficar. Ovelha não pode ficar perdida, não. Tem que arranjar um rebanho para ela fazer parte, um pasto para ela estar sempre alimentando ali. E aqui a gente é assim, a gente fala o que a Bíblia manda falar. Amém?
E eu quero que vocês estejam fortalecidos do Senhor, abençoados por Ele. No meio de um grupo de mais de 100 pessoas, nós temos 3 pessoas apenas que estão precisando trabalhar. Ou seja, Deus tem ou não tem cuidado de nós. Amém? Não tem faltado nada. Então eu quero que vocês creiam nisso e tenham todos uma semana abençoada. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo este povo que vai voltar para casa. Se alguém for viajar ou trabalhar, guarda-os. E os que vão para casa para descansar, para trabalhar amanhã, conceda-os um sono de paz, Senhor. Como está escrito em Salmo 4 e o versículo 8, em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Guarda a vida deste povo, abençoa eles, Senhor. A Tairino, Vitor Hugo, Eliseu. Senhor, como seria, ou melhor, como será gratificante para nós como igreja, ainda no próximo domingo, testemunhar que eles estão já trabalhando. Faça isso para a glória do teu nome e para abençoar essas 3 famílias que mencionaram que precisam de um milagre, de uma ajuda do Senhor. Eles vão fazer o que é cabido a eles e eu te peço que o Senhor dê ordem a respeito deles para que o seu nome seja glorificado. Os demais, Senhor, que vão para casa, guarde-os, livre de todo mal. Dê ordem aos teus anjos a nosso respeito para que nós não venhamos tropeçar. Leva-nos em paz. É assim que nós oramos, gratos por esse dia, por esse culto, no nome de Jesus. Estendo as mãos, que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração lá em Cristo Jesus. A vitória é de quem? É nossa. Os irmãos estão vivos? A vitória é de quem? É nossa. Pelo sangue. Tenham todos uma ótima semana, vão em paz, que Deus os abençoe.